Se a sede por espiritualidade está presente em todos os momentos da nossa vida, porque é uma dimensão humana, ela se torna mais forte, mais presente, sobretudo a partir da faixa de mais ou menos 40 anos. E como amadurecê-la nessa etapa de vida? O que faria parte desse amadurecimento? Eu sou Tânia Polier, psicoterapeuta junguiana e assessora em espiritualidade, e te convido a se inscrever aqui no meu canal para irmos juntos nessa reflexão. Jung é um estudioso que dá até raiva, porque a gente olha e fala, como pode saber tanto? Mas apesar de toda a sua erudição, o que mais nos ajuda é que ele usa esses aprendizados costurando, sobretudo no que vai vendo e vivenciando em si e no outro. É muito empírico, é muito dos fatos, do encontro com a vida, com as pessoas, com as situações sociais também. Isso ajuda, porque a gente se identifica. Antes de falar um pouquinho do que ele chama das etapas da vida, eu queria ler, é meio pesadinho, olha o tamanho, um trecho do início do Livro Vermelho, em que ele vai narrando uma experiência vivenciada e que tem muito a ver com essa sede da qual vamos falar hoje. Naquele tempo, por volta dos meus 40 anos de vida, havia alcançado tudo o que eu desejara. Havia conseguido fama, poder, riqueza, saber e toda a felicidade humana. Cessou minha ambição de aumentar esses bens. A ambição retrocedeu em mim e o pavor se apoderou de mim. E eu senti o espírito da profundeza, mas eu não o entendia. Mas ele me forçou com um desejo interior insuportável e eu disse: minha alma, onde estás? Quem se identificou provavelmente está nessa etapa de vida. Jung chama, então, a partir das experiências próprias e desses atendimentos, ele fala mais ou menos de duas etapas de vida. A primeira fase da vida, que é feita muito para fora, para o exterior, para conquistar, para criar família, para desenvolver a profissão ou a vocação que se chamou, mas muito respondendo a estruturas, se engajando em determinadas funções ou cargos, e aí buscando o que vai comprar, os bens, a dimensão material da vida. Isso é importante, faz parte do desenvolvimento da primeira etapa da vida. E aí a gente pode pensar assim, mas então a espiritualidade não está presente nessa etapa? Como é uma dimensão humana, como eu falei, ela vai estar aí, mas provavelmente também ela de uma forma mais exterior e mais institucional. E meio no cantinho. Para algumas pessoas nem se manifesta tanto nessa etapa. Só que chega um momento, a partir de uns 40 anos, pode ir um pouquinho mais para frente, mas mais ou menos por aí, a gente começa a sentir um chamado de dentro, que incomoda. Vocês viram ele colocando aqui, é incômodo, não é nada romântico assim. Só que, primeiramente, é um incômodo de que parecem não bastar mais aquelas coisas pelas quais nós lutamos tanto e por tanto tempo. Te vê que ele aqui como uma pessoa bem sucedida, né, nessa etapa material. Hoje, com todas as dificuldades, podemos ser mais ou menos sucedidos, mas enfim, nessa etapa conquistamos já algumas coisas. E aí o incômodo é esse, assim, porque a gente se agarra nelas, porque elas são as conhecidas, mas no fundo do fundo sente que parece não bastar. E a tendência atual na sociedade consumista fala, então mais, não está bastando porque mais, compra mais essa roupa, mais esse carro, mais... E às vezes a gente vai nesse mais, só que o vazio vai aumentando, porque já não é
mais disso, a busca e a sede. Fundo no fundo, esse incômodo vai chamando para a interioridade, né? É uma regressão dessa energia, mas regressão no bom sentido, assim. Ela estava basicamente para fora e ela vai voltando para nos fazer descobrir o mundo interior, desenvolver e descobrir essa interioridade. E a busca da espiritualidade, então, nessa etapa da vida, é guiada e precisa ser guiada por essa sede. Claro que quando eu começo a sentir sede, a tendência é ir no mais conhecido. Então, muitas pessoas voltam para a religião, voltam para as igrejas nesse momento, assim. Só que já é uma volta diferente, né? Quando ela acontece, ela já não está movida pelas mesmas coisas que moveram no primeiro momento, assim. Pode ser religião? Pode. Mas religião não é a mesma coisa que espiritualidade, e a sede é de espiritualidade. Então, se encontra esse desenvolvimento interior na religião X ou Y, ou mesmo em elementos diferentes, porque geralmente nessa etapa a gente se vê um pouco mais aberto para sair das caixinhas, para não achar que ai, que grande heresia pegar isso daqui, isso dali. Não estou falando de supermercado da fé, mas descobrir riquezas em várias tradições religiosas e se encantar por elas também faz parte dessa etapa. Só que desde que aquilo faça sentido para mim e ajude nesse encontro com a profundeza, como Jung fala aqui, né? Mas não necessariamente é via religião. Pode ser via qualquer coisa que me leve a transcender, a ir muito além de mim mesmo e do conhecido até agora, e que me fale de sentido, de significado, de beleza. Muitas pessoas vai ser através da música, através das artes, através da poesia, através do social, mas enfim, já não é o fazer tanto, pode envolver um fazer, mas é mais que tudo aquilo que eu vivencio, busco e faço tenha ressonância. Por isso é guiado pela sede, porque o termômetro vai ser essa ressonância anterior que vai me fazendo pouco a pouco descobrir quem eu sou. Pode ser pelas artes, pode ser pela beleza, pode ser pelo contato com a natureza, e esse contato com a natureza de forma ampla, não apenas pisar no chão, pisar no barro, mexer com planta, isso também pode ser, mas o meu corpo é natureza e a gente esquece tanto disso, porque a gente vive ele como máquina, vive ele como uma massinha a ser moldada, mas algo como se fosse, é muito mecanicista. No fundo a gente não vive no corpo. E aí descobrir esse corpo na sua beleza e nos seus desejos, nas suas sensações e nos seus limites, é uma etapa que a gente começa a descobrir, a gente fala, é a fase do condor, né? Condor aqui, condor ali. Poder vivenciar isso não como, céus, tá terrível, né? Isso que eu não tinha, agora eu tenho. Mas quem sabe seja um chamado para encarnar mesmo. Essa espiritualidade de baixo, da terra, né? O mais alto é o mais terra, assim. E é bonito quando a gente vê o caminho que algumas pessoas fazem nesse sentido de descobrir o corpo, de descobrir inclusive a espiritualidade da sexualidade. Eu gosto muito de acompanhar o Fábio Manzoli, o perfil dele é uma masculinidade saudável, porque é bonito não só a reflexão que ele vai fazendo, mas sobretudo porque ele fala do caminho que aconteceu com ele e que foi descobrindo um outro tipo, muito mais integrador e humano de vivência da sexualidade. E descobriu isso como propósito de vida, como missão. À medida que ele foi experimentando, ele percebeu o chamado de disseminar isso. E é um trabalho super bonito, assim. E isso faz parte dessa etapa da vida também. A gente descobrir novos dons e talentos, novos chamados. E aí é uma atuação no mundo, porque não significa que eu vou ficar ensimesmado, não é a isso que a espiritualidade leva. Leva sim a agir no mundo, muito mais. Agora é a etapa de muito maior comunhão com os outros e com o que está ao redor. É um para.
Não é uma espiritualidade de mim para mim, ou Deus e eu e Deus. Muito antes, pelo contrário, assim. Me leva, mas de dentro para fora. E assim, encontrar o propósito e às vezes fazer grandes mudanças na vida. No caso, ele mudou até o trabalho, tudo. Em função disso que se descobre dentro, é um passo enorme de espiritualidade também. E como é um caminho da gente ir se descobrindo, se conhecendo, vamos descobrir muitas coisas dolorosas. Sabe aquelas coisas que eu não suporto no outro? Se eu vou fazendo um caminho de interioridade, pouco a pouco, eu vou encontrando elas em mim. E muitas outras coisas das quais eu não vou gostar, que vão me causar dor, que vão me escandalizar, faz parte desse caminho. Então, se acontecem essas coisas, não é para desistir, é para saber que isso também faz parte da sede da alma. Vão caindo tantas coisas e aí vai aparecendo a essência não é só boa, a essência é cada vez mais totalidade, então vai juntando os opostos em nós, então isso também faz parte. E o que pode ajudar nesse amadurecimento, então, da espiritualidade na segunda etapa da vida? Primeira coisa, como eu falei, deixe-se guiar pela sua sede. Confia na sede. E vai, não buscando muita coisa para fora, mas a partir dessa sede, o que vai encontrando ressonância, começa a fazer aquilo. E vendo o que vai dar. E encontrando os impactos da minha busca. E aí eu vou sabendo, poxa, isso aqui fez sentido para mim, isso não fez. E dando os passos. Então, admitir os incômodos, confiar na sede, deixar-se guiar por essa busca e criar momentos e espaços sagrados para você. Claro que assim, em qualquer coisa eu posso levar uma topada, mesmo porque não sou eu que guio esse processo, né? Eu sou guiada nele. Mas se a gente vai ocupando demais a agenda, geralmente não vai nem se dando conta desses movimentos interiores. Então, em alguns momentos, parar. Às vezes é um parar e não fazer nada, mas ficar quieto. Deixa que vem aos poucos, e talvez não venha da primeira vez, talvez tenha que escutar uma coisa que foi duríssima para Jung escutar e que provavelmente a gente tem que escutar, que é espera. E é espera sei lá quanto, mas esse algo que quer se manifestar porque já está chamando, vai se manifestar, mas na hora dele, não sou eu mais que guio. Difícil isso, né? Mas faz parte. Até Pedro escutou isso de Jesus no último encontro deles, né? Quando eras jovem, tu te cingias e ias onde querias. Quando fores velho, ou depois de determinada fase, estenderás as mãos e outros te levarão onde não queres. Então presta atenção, porque como eu disse, a dor faz parte. Você vai passar por vários lugares interiores, uns são lindos, floridos, outros são o vale da sombra da morte. Ok, continua, caminha por aí também. E, sobretudo, abrir seu chamado. Eu tô com minha colinha aqui, porque algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês, mas podia falar várias outras, mas assim, abra-se. Como eu disse, há um para nisso tudo. Um para o outro e um para o mundo. Que não significa, de novo, não vamos tornar a coisa superficial. Ah, então vou começar a fazer trabalho voluntário, então vou isso, vou aquilo. Espera. É aonde o chamado te levar. Às vezes eu simplesmente me torno uma pessoa um pouco mais flexível e um pouco mais escutadora dos outros. Sem estar engajada em algo necessariamente, mas isso já é um para. Outras pessoas não, vão encontrar uma missão concreta específica ou remodelar a sua missão. Só saiba que tem o para, mas vai dando passo a passo assim. Bom, gente, isso são alguns elementos que eu queria partilhar. Você que está comigo até agora, obrigada. Mas quero te convidar a deixar seu comentário aqui, porque vamos nos ajudar. Como eu disse, eu trouxe alguns elementos. Que elementos você falaria que na sua experiência ajudam a amadurecer a espiritualidade? Compartilhe aqui. E se você gostou dessa reflexão, mande para os seus amigos, como eu disse, se inscreva no canal e ative o sininho, né, para ser notificado também dos próximos vídeos. Obrigada, bom caminho
interior e até a próxima!